Olá para todos que nos ouvem aqui no podcast Agro da Climatempo, o Agrotalk. Meu nome é Ângela Ruiz e o tema de hoje é convergência biodigital e bioinsumos. Por isso eu convidei Thisen Kang, diretor de pesquisas e novos negócios do Grupo Jacto. Thisen, é um prazer receber você aqui no Agrotalk. Oi, Ângela, muito prazer. O prazer é todo nosso de estar aqui nesse programa com vocês, compartilhando e dividindo aí um pouco do que a gente tem aprendido nesses últimos anos. Thisen, você sabe que aqui no Agrotalk a gente fala que a gente semeia o conhecimento e a gente procura diminuir a distância entre a conexão da cidade com o campo, trazendo informações novas para os produtores rurais. E aí o tema de hoje, como a gente vai falar de biodigital e bioinsumos, essas duas palavras parecem assim muito complicadas, mas os bioinsumos já estão aí no mercado, já está todo mundo falando sobre isso, e eu queria começar o nosso programa de hoje falando um pouco primeiro sobre essa convergência do biodigital. A gente fala biotech, digital, big data, inteligência artificial. Conta um pouco para a gente sobre esse tipo de convergência. Legal. O tema de convergência, a gente tem que entender o que significa de fato, né? Hoje existem 3 cadeias de negócios que são bem distintas no Brasil e inclusive no mundo. Você tem o mundo agro, então tem empresas do agro, por exemplo. Jacto é uma empresa do agro, Yara é uma empresa do agro, né? Syngenta é uma empresa do agro. Só que aí você tem outras empresas que tradicionalmente são do setor de alimentos. Uma Nestlé, uma Kraft Foods, Unilever, são todas empresas muito bem assim, situadas nesse segmento de alimentação, né? E você tem empresas também que estão todas situadas no segmento de saúde, por exemplo, né? Você tem a indústria de remédios, a Pfizer, a Eli Lilly, uma série de empresas que são ligadas à indústria de alimentos. Então, hoje, essas cadeias elas são separadas, elas são divididas. Quem está na saúde, quem está no alimento está no alimento, e quem está na agricultura, cada um no seu quadrado. Tá? O que é a tal da convergência biodigital? Né? O que está acontecendo no mundo hoje? A gente tem que entender que o que está drivando, né, o que está puxando todas as inovações do mundo, as principais inovações do mundo, são 2 áreas tecnológicas. Né? Uma é a área de biotecnologia. Quando a gente fala de biotecnologia, nós estamos falando de genômica, estamos falando de biologia molecular, que é manipulação do DNA, né, para você mudar, por exemplo, o comportamento de uma planta, ou de uma bactéria, ou de um animal. Então, de um lado, você tem um grande movimento nessa área, né, de biotecnologia. Tecnologias como, por exemplo, CRISPR, que vocês vão começar a ouvir bastante por aí, Cas9, que é uma outra tecnologia muito importante nessa área de manipulação de DNA. Né? Antigamente, para manipular DNA, a gente fazia aleatoriamente. Ia lá, pegava lá uma plantinha, bombardeava ela com raio-x, né? Aleatoriamente, mudava algum DNA dela. Aí o que acontecia? Apareciam os monstrengos lá, umas que morria e tal, e de vez em quando aparecia alguma coisa boa. Era assim que a gente fazia manipulação de DNA. Hoje não. Hoje manipulação de DNA é preciso. Você vai lá, eu quero mudar esse DNA, você usa lá o tal do Cas9, você vira o negócio e pronto. Então, hoje, a tecnologia de DNA, de manipulação dessas coisas, avançou muito, né? Tanto que fica a gente falando, sei lá, se esse vírus aí foi criado, não foi criado, porque hoje tem tecnologia para fazer isso, certo? A gente não sabe, mas que a tecnologia está aí. Tá? Então, de um lado, são essas tecnologias do que a gente chama de bio, né? Na outra ponta, você tem o avanço das tecnologias, principalmente de inteligência artificial. Né? Para que serve a inteligência artificial? Qual que é a grande aplicação? É para você poder fazer, né, técnicas preditivas. Então, você pega um monte de dados e com esse dado você pode prever. Por exemplo, a Climatempo usa isso. Né? Como é que vocês fazem previsão do tempo? Vocês usam muitas técnicas de inteligência artificial. Vocês pegam um monte de dados, coletam, analisam
e depois vocês fazem uma previsão, tá? Então, da mesma forma que a gente consegue prever o futuro, né? Então, por exemplo, uma das coisas que está acontecendo na saúde é isso, né? As pessoas vão lá, pegam uma amostra de DNA de uma pessoa, tira lá 70 mil características dessa pessoa. 70 mil, tá? Então, fala assim, essa pessoa, ela tem propensão à hipertensão? Ela tem propensão a ser diabética? Ela tem propensão a calvície? Ela tem propensão a... né? Então, câncer. Hoje, com o DNA, você pode ver tudo isso, tá? E aí, qual que é a ideia? A ideia é você começar a trabalhar a saúde de uma forma preventiva e não mais curativa, né? Hoje, a saúde ainda é muito assim. Eu fico doente, aí eu vou no médico para ver o que eu faço, né? E no futuro não vai ser assim, não. A gente vai fazer esses exames de DNA e a partir do meu exame de DNA, eu já sei que eu tenho uma predisposição a algumas doenças, né? Como é que a gente trata preventivamente algumas das doenças, principalmente essas doenças crônicas degenerativas, né? Não aquelas que passam, né? Não estou falando aqui de, né? Não estou falando aqui de Covid, né? Que você pega de uma pessoa para outra, mas aquelas doenças como câncer, como problema de coração, como problema de pressão alta, problema de diabetes. Como é que a gente previne, certo? Aí é que começa essa conexão. Você previne através do alimento, né? Alimento e exercício físico são as duas grandes armas, né? Quando você entra nessa medicina preventiva, que nós vamos entrar agora, certo? Então, a partir do DNA, você olha para uma pessoa e você começa, e a partir do IA, né? Você começa a prever que essa pessoa pode desenvolver certas doenças. E aí o tratamento disso vai ser muito mais através de alimentos do que, por exemplo, através de remédio. Porque remédio é na outra ponta. Depois que você ficou doente, é que você toma um remédio, né? Mas Exato. O preventivo não. O preventivo vai ser baseado no alimento. Então, e essa prevenção... Essa que é a pegada. Essa prevenção também, ela vem do campo, né? Porque é no campo onde se cultiva esses alimentos, não é verdade? Exatamente. Olha como essa coisa ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela faz sentido, né? A gente está descobrindo, por exemplo, né, que um dos elementos fundamentais para a prevenção de câncer, de diabetes, está na sua biota intestinal, né? No microbioma, na microbiologia do seu intestino, certo? Então, o que acontece? De um lado, você tem a microbiota do seu intestino. Na outra, você tem a microbiota da planta, certo? Só que planta não tem intestino, né? O que funciona como intestino da planta? Esse que é interessante. É o solo. Então, aquilo que está no solo, aquilo que tem na microbiologia do solo, né, é que vai fazer com que a planta absorva certos minerais, certos ingredientes, e produza certas proteínas ou não, né? E à medida que a gente vai entendendo isso, a gente vai entendendo como manipular o tipo de alimento que a gente tem que ter na planta e depois como que esse tipo de alimento vai ser absorvido pelo ser humano. Então, a gente está falando muito hoje de ligar a biota do solo com a biota do intestino humano. E essa que é a grande conexão que vai conectar saúde, alimento e agricultura. É por isso que a gente fala dessa convergência, tá vendo? A convergência é quando você começa a juntar essas coisas. Você não pensa mais separado. Saúde é saúde, alimento é alimento e planta e agricultura é agricultura. A agricultura começa a se conectar. Então, é o processo da convergência, né? Começa a se conectar com os alimentos que vão se conectar à saúde. E, na verdade, é uma coisa só. Então, é dali que vem o conceito da convergência biodigital. Por quê? Porque todas as empresas, se você está no mundo do alimento, você está no mundo da saúde, você está no mundo agro, todo mundo vai ter que entender essas conexões para você produzir um alimento mais saudável, para você produzir o que a gente chama de saúde preventiva. Tá? É dali que vem o conceito. E você, como você mesmo disse,
Parece uma coisa muito complexa falar sobre tudo isso, né? De integrar a cadeia dos alimentos com o agro e com a saúde. E eu imagino também, porque a gente vive hoje uma agricultura que é uma fábrica a céu aberto. E o clima, ele impacta muito nessa produção agrícola, né? E o solo brasileiro também, ele requer também uma saúde, porque se o solo não estiver saudável, não dá para produzir alimentos também saudáveis. Como que vocês veem esse ponto de vista dessa integração dessa cadeia toda? Então, esse que é um grande desafio, né? Porque do ponto de vista da saúde vão vir as demandas, certo? Então, por exemplo, hoje, tá? O Brasil é um país tropical, certo? Então, como ele é um país tropical, tipicamente em países tropicais chove muito, né? E aí lava-se muito a terra, tira-se muito nutriente da terra. Então, o solo do Brasil, geralmente, ele é pobre. Tá? Então, o que nós temos que fazer, e aí é que começa o link, por exemplo, com esses bioinsumos. Né? Uma das principais áreas que nós temos que avançar no Brasil é como tratar o solo. A gente chama isso de biofertilizantes. Né? Porque a agricultura tradicional, a gente sempre pensou assim, né? O solo é só um substrato para segurar a raiz. Tá lá, como se fosse uma coisa de infraestrutura, né? Para segurar a raiz. E o importante, né, na agricultura era quanto você colocava de N, de P e de K. Esse era o raciocínio básico, né? E hoje não é mais assim. Tá? Hoje, a gente tem que pensar, claro, tem que colocar NPK, não tem dúvida, mas tem que colocar muito mais coisa lá. Tem que colocar toda a microbiota, né? Tem que colocar fungos, tem que criar esse balanceamento, né? Da microbiota do solo, tem que analisar muito, integrar isso com o clima, né? Porque se o clima chove muito ou não chove, você tem que tratar aquilo de uma forma diferente. Então, hoje, a complexidade disso é muito grande. E tudo para quê? Para você poder produzir um alimento mais saudável. Tá? E por que produzir um alimento mais saudável é importante? Eu sempre falo, né? A agricultura vai sofrer uma grande transformação para o bem. Né? Porque quando a gente olha para a agricultura de hoje, essa agricultura tradicional, né? Ela tem só dois drivers, tá? Drivers de inovação, de melhoria. Um chama-se melhoria de produtividade, outro chama-se redução de custo. Né? São dois drivers suicidas. Porque quanto melhor os nossos agricultores fizerem isso, mais eles estão matando o próprio negócio. Né? Não existe hoje um driver na agricultura de agregação de valor, pelo menos não para a grande agricultura. Né? E é isso que a gente vai ter que mudar. Nós vamos ter que trazer esse lado da saudabilidade, né? Os alimentos mais saudáveis, alimentos mais sustentáveis, né? Como um dos grandes drivers da agricultura. Porque isso vai favorecer o pequeno agricultor. Né? Olha só o raciocínio, como é que é a agricultura hoje. Se eu foco em aumento de produtividade e eu foco em redução de custos, o que acontece? A tendência é que os meus módulos de produção das fazendas vão ficando cada vez maiores. Certo? Por quê? Porque para ele reduzir custo, para ele ganhar em competitividade, a única chance que o agricultor tem é aumentar o módulo. Então, hoje, né, no começo, eu lembro que tem um vizinho, um amigo meu aqui de Quintana, que ele falou assim, meu pai criou aí 5 filhos numa chácara de 20 alqueires. Né? Hoje, a chácara continua lá, mas ele trabalha no Banco do Brasil, aquilo virou um sítio da família, porque com 20 alqueires ele não consegue mais sustentar 5. Né? Então, esse fenômeno que aconteceu no Brasil, nós vamos ter que, de alguma forma, reverter, porque senão o campo vai cada vez perdendo mais gente, mais mão de obra. Tá? Então, nós precisamos trazer de volta essa questão da saudabilidade dos alimentos, né? Para que o agricultor possa vender um produto de mais alto valor agregado, né? E com isso beneficiar as pequenas e médias propriedades. Eu imagino que para levar isso
para um caminho de crescimento, é necessário ter uma rede de pesquisas biodigitais, que a gente pode chamar assim. Esse movimento já está acontecendo no país? Já está acontecendo. Nós tivemos, inclusive, na segunda-feira, agora no dia 22, o início, né, de um núcleo de pesquisas que vai ser talvez um dos pilares do biodigital no Brasil. São 3 centros de pesquisa, são 3 núcleos, né, são 24 instituições de pesquisas que se juntaram. Então, dentro desse grupo, nós temos aí liderado pelo pessoal do Instituto Biológico, o IAC e o ITAL, né? Esses 3 são do governo do Estado de São Paulo, mas junto tem USP, Unicamp, pessoal da Unesp, todas as grandes universidades paulistas, e uma rede hoje de 24 universidades, né, que se uniram e que estão em cima desses assuntos ligados ao biotech, né? Então, é uma rede muito, muito boa, muito grande, que foi montada aqui no Estado de São Paulo. E por que o Estado de São Paulo ele é bom nessa área de biotech? Tem uma razão histórica, né? Talvez alguns, como eu, mais velhos, mais de idade, vão lembrar. Em 97, né, o governo do Estado de São Paulo montou um programa chamado Genoma Brasileiro, onde a gente pegou e a gente a gente fez o sequenciamento de uma bactéria, né, chamada Xylella fastidiosa, certo? E isso criou uma infraestrutura no Estado de São Paulo, principalmente, porque foi financiado pela FAPESP, né, de universidades que têm essa capacidade de trabalhar com genoma, né? Na época era mapeamento. E dali, desse projeto, surgiram muitos institutos brasileiros que hoje são entre os maiores do planeta, né? Nessa área de genômica. Então, o Estado de São Paulo está assumindo vamos dizer assim, esse trabalho, né? E agora, no Estado do Paraná, nós estamos formando a rede também em cima dessa área de inteligência artificial. Então, o pessoal de Londrina, lá da UEL, está puxando isso também, um trabalho muito interessante. Tem o outro pessoal da Unicentro, lá no Paraná também, que é uma universidade estadual. E eles estão montando uma rede também muito forte para aplicações de IA, né, inteligência artificial, tanto na agricultura quanto na saúde. Então, a gente está se organizando, na verdade. O Brasil precisa se organizar, precisa se unir. A gente chama isso de tríplice hélice da inovação, que a gente vai ter governo, a gente vai ter academia, a gente vai ter empresas. Só para você ter uma ideia, esse de São Paulo, que a gente já está formado, né? São 24 instituições de pesquisas acadêmicas e 24 empresas. Então, tem um grupo grande hoje apoiando esse movimento. É bastante gente trabalhando já e pensando nesse futuro, porque esses núcleos, como você disse, que estão sendo criados, cada um vai trabalhar também com um centro de pesquisa aplicada em inteligência artificial para agricultura preventiva, né? É uma estratégia isso? Isso. É um caminho natural, né? Quando você pensa em inteligência artificial, você tem que sair do corretivo e ir para o preventivo. Né? Porque a inteligência artificial, ela não, né, o papel dela é esse, né? É, através da inteligência, prever que alguma coisa pode acontecer, né? Como é o caso da previsão do tempo, você prevê que vai chover, aí você leva o guarda-chuva, essa é toda, né? Ou, no caso, você vai prever que vai ter uma geada, alguma coisa, você pode fazer alguma coisa no campo, né? Então, a prevenção sempre é muito melhor do que a correção, né? A gente sabe disso. Por isso que essas técnicas de IA vão ser tão importantes para a agricultura, para a saúde, para os alimentos. E a que ponto vocês chegaram agora com essas reuniões que vocês estão realizando com o Estado de São Paulo, com o Estado do Paraná? Vocês chegaram a que ponto agora e daqui para frente, o que vocês estão projetando? Bom, acho que a coisa mais importante que a gente conseguiu fazer nesses últimos 6 meses, né, foi unir, né, Estado, empresas e academia, colocar numa mesma mesa e sentar e falar o que nós queremos.
Essa é uma questão fundamental. Por quê? Porque havia um descompasso entre o que as empresas queriam e o que a academia queria, por exemplo. Na academia, é muito comum um professor, né? Eu sei disso porque eu fui professor da USP por 10 anos, lá na Politécnica. Então, eu conheço bem essa dinâmica. Essa dinâmica, né? Eu conheço bem essa dinâmica. E então, o professor, muitas vezes, o interesse dele é publicar. Publicou, ele não se interessa mais, sabe? Ah, já publiquei, agora eu vou para a próxima, né? Mas como é que a gente tira aquela ideia que é fantástica de uma publicação e leva aquilo e transforma aquilo num produto? Tem um caminho enorme ainda, mas o professor ele já não está mais interessado, porque para ele, publicou, né, o artigo, citou as coisas lá, colocou as ideias, né, e está tudo certo, porque o professor, esse é o papel dele. Né? Então, é como uma corrida de revezamento, certo? O professor, o cara da academia, ele corre sempre a primeira etapa. Né? Ele vai lá, gera uma ideia, né? E a pergunta que a gente faz para esse professor é assim, dá para fazer? Dá para fazer. Consigo fazer lá, né? Num laboratório. Custa $1 milhão para fazer, mas dá para fazer, né? Porque eu provei que dá para fazer. E aí, deu para fazer, ele já se sente satisfeito, né? Agora, para a indústria, isso só não serve, né? Como assim dá para fazer? Mas custa $1 milhão ainda, né? Eu preciso que isso custe R$10, né? Que isso tenha viabilidade econômica. Então, a gente vai ter que trazer os institutos de tecnologia, e esse é o papel, por exemplo, de um IAC, do Itaú, do IB, né? Enquanto que a primeira parte da corrida, né, o dá para fazer, é o papel da USP, da Unesp, da Unicamp. Então, o legal é que nós conseguimos agora colocar todos os elos da cadeia. Então, a gente fala o seguinte, USP, Unesp, Unicamp, o papel de vocês é chegar no dá para fazer. Dá para fazer, legal. Né? Aí vocês passam isso para o pessoal do IAC, do IB, do Itaú. O papel deles é, dá para fazer por R$10? Essa é a pergunta que eles vão ter que responder agora. Né? Aí, legal. Aí dá para fazer por R$10. Legal. Agora, vocês vão passar para as empresas. Né? Dá para transformar isso num produto? Né? Porque fazer um produto é muito além de você simplesmente dizer que dá para fazer por R$10. Né? Um produto, por exemplo, você tem que dizer assim, como é que eu embalo esse produto? Né? Sim. Como é que eu transporto esse produto? Como é que eu distribuo isso numa cadeia logística? Como é que eu vendo isso? Como é que eu dou crédito para quem vai comprar? Isso é tudo questão de produtização. O cara lá do IB do Itaú não quer nem saber disso. Para ele é o seguinte, eu consegui fazer por R$10, agora você se vira. Agora você pega essa tecnologia, né, e transforma em produto. Né? Como é que eu dou garantia? Né? Se quebrar, quem é que conserta? Percebe? Tem um outro escopo de coisa que tem que ser feito, que a gente chama da produtização, que um cara do Itaú e do IAC e do IB, eles não estão preocupados, eles não querem saber disso. Né? Eles são bons de pegar lá o que dá para fazer da universidade e chegar no dá para fazer por R$10. Aí eles têm que passar para alguém. Para quem? Para a empresa. As empresas é que têm a obrigação de pegar aquela tecnologia e transformar em produto. Tá? E depois que transforma em produto, a empresa tem que transformar aquele em negócio. Quer dizer, tem que ainda ir no mercado, vender, arrumar cliente para pagar aquilo, para depois pagar todo mundo. Então, a gente fala assim, o que a gente conseguiu fazer nesses últimos 6 meses foi reunir todo mundo, sentar numa mesa e falar, ó, a tua parte é essa, universidade. Você é o cara que vai correr o primeiro trecho dessa corrida. E é assim que você entrega o bastão para o cara que vai correr o segundo trecho, que é esse pessoal dos institutos de tecnologia. Tá? E aí depois vocês vão passar o bastão para as empresas que vão correr o terceiro trecho e o quarto trecho. Né? Então, levou 6 meses para a gente conseguir sentar e todo mundo está muito animado. Por quê? Porque agora todo mundo entendeu o seu papel nessa cadeia, né? E nós vamos treinar agora essa passagem de bastão. Então, nós montamos alguns projetos que foram submetidos para a FAPESP e nós vamos treinar exatamente essas passagens de bastão entre esses vários elos da cadeia. Por isso que é tão importante que todo mundo estivesse junto.
E a participação do público-privado, a gente começa a observar que está aumentando cada vez mais. Os negócios estão girando em torno também, né? A gente repara que o governo vem trazendo a iniciativa privada para mais perto, justamente para essa passagem de bastão, ela ser até um pouco mais rápida. Basta você ver os últimos editais, todos os editais que a FAPESP soltou, que a FINEP soltou, né? Todos eles exigem o que a gente chama do compromisso 1 para 1. Quer dizer, o governo coloca R$1, a empresa tem que colocar R$1, no mínimo, certo? E isso é muito bom, porque isso força, né, esses atores a sentarem na mesma mesa e conversar. Falar assim, legal, o governo está colocando R$1 aqui, mas nós vamos trazer R$1 também. Então, como que vai ser? Porque os critérios são diferentes, né? Certo? Os critérios... Então, isso força. Então, foram 6 meses de muita conversa, de muita aproximação e muito entendimento. E é impressionante como a turma está animada. As empresas entenderam, né? Eu já fui da universidade, já estava do lado de lá. Hoje eu estou do lado de cá, hoje eu represento a empresa, né? Mas a gente conseguiu mostrar para as empresas que tem uma verdadeira mina de ouro nas universidades. Tem muita coisa boa, muitas ideias legais, né? O que a gente precisa é fazer essa passagem de bastão corretamente para poder trazer, né, todo esse conhecimento para o mercado. Então, esse aqui é o grande desafio desses, eu diria, dos próximos 2, 3 anos, né? Consolidar esses modelos. Odsem, eu reparei que você falou de 24 já empresas e instituições de pesquisas envolvidas nesse grande projeto. Eu imagino que também houve critérios... 48, porque são 20... Então, 24 instituições de pesquisa e também 24 empresas, né? Então, nós temos aí quase 50, né? E pessoas envolvidas ali, representando cada um o seu lado. Eu fico imaginando que também há critérios para você participar de projetos desses. Hoje, as empresas que ainda estão fora desse projeto e que querem participar, qual que é o caminho? Então, na verdade, todos são bem-vindos. Por quê? Porque esse é um projeto de governo, isso é política de governo. O governo não pode ficar discriminando, né? Ah, você vem, você não vem. Porque 75% dos recursos desses projetos vêm de governo. Só 25% é que estão vindo das empresas. Tá? Então, nós estamos falando aqui, desses 3 NPOPs, nós estamos falando de um montante aí de aproximadamente 100 milhões de reais, tá? Onde 75 milhões vem de governo e 25 milhões vindo das empresas, 24, 25 milhões. Então, o governo, ele não pode ser tão discricionário, né? Ele, na verdade, e todos esses consórcios, nós estamos chamando de consórcios de pesquisa, tá? Eles são como grandes cooperativas de pesquisa, né? Eles vão fazer a pesquisa e depois todo o resultado vai ser dividido pelas empresas participantes. Então, na verdade, não tem esse critério, se uma empresa vier, a outra não pode vir. Todo mundo aqui é convidado a participar, a contribuir, certo? Porque as pesquisas que nós vamos fazer, todas elas são pré-competitivas. Todas elas, né? E a gente tem que dividir muito bem entre pesquisa pré-competitiva e pesquisa competitiva. Eu gosto sempre de dar um exemplo, uma ilustração disso. Tá? É como se a gente tivesse um mercado de fazer prato feito de comida, esses pratos feitos de almoço, né? Você pode pedir um filé mignon, você pode pedir uma picanha, você pode pedir um peito de frango, não é assim? Só que quando você pede o prato, né? O filé mignon, a picanha e o peito de frango é o diferencial competitivo. Mas o arroz, a batata frita, o feijão, a salada, a farofa, né? É comum. Vem em todos os pratos. Então, num consórcio de pesquisa pré-competitivo, que é isso que nós vamos fazer, nós vamos pesquisar exatamente tudo que as empresas querem fazer e que é comum, que é arroz, feijão, salada, batata frita, né, farofa, e a gente vai deixar para as empresas fazerem a parte competitiva. Então, agora, deixa eu explicar. Tem uma questão econômica por trás disso. Tá? Todo mundo que trabalha com produtização, com tecnologia, como a própria Jato, sabe que 80%
de uma pesquisa, ela poderia ser feita de forma pré-competitiva, porque ela é comum. 20% só é que realmente é o seu diferencial, é aquilo que diferencia o seu prato, né? E isso é normal em qualquer lugar do mundo. Então, o que as empresas lá fora fazem? Elas fazem exatamente o que nós estamos propondo aqui, né? Elas pegam e fazem um pool, né? Elas fazem um consórcio pré-competitivo, resolvem todos os problemas. Quer ver? Tem um monte de problema. Vou dar exemplos aqui só para ilustrar, tá? Mas eu vou pegar um problema aqui da Jato, né? As pessoas ligam para a Jato e falam assim, Ticei, eu comprei um uniporte nova aqui e entupiu o bico. Né? Eu chego para ele e falo assim, mas como assim entupiu o bico? O que você colocou nessa sua cauda aí? Ah, eu coloquei lá um adjuvante, eu coloquei lá um negócio e coloquei uns fungos. Como você botou fungo nesse negócio, né? Claro que vai entupir, né? Qual que é o tamanho desse fungo? Ah, não sei. Percebe? Então, tem coisa que é pré-competitivo, né? Definir qual que é o tamanho máximo que o fungo devia ter, né? Para poder ser útil, para poder ser usado em qualquer pulverizador, isso não depende da Jato. A John Deere também precisa disso, né? Todos os meus concorrentes precisam disso. Certo? O pessoal da AGCO precisa. Então, isso é pré-competitivo. Alguém tem que pesquisar, alguém tem que ver qual que é o tamanho certo, não sei o quê. Legal, colocou isso. Agora, tem coisa que é competitiva. Aí não, aí a gente tira fora e vai fazer no centro de pesquisa da Jato. Então, tem muito. O que a gente quer fazer hoje são aqueles 80%, que é pré-competitivo. Né? Então, cada um tem dinheiro, a gente faz, todo mundo vai se beneficiar, certo? E aquilo que é competitivo, não, aí eu não coloco lá, eu jogo, né, eu vou fazer minha picanha, meu filé mignon. Tá, é isso, essa é a ideia. Então, qualquer pessoa está convidada a participar desses consórcios, porque eles são pré-competitivos. Bacana. E o que é legal a gente entender também que depois, lá no final, depois que todo mundo correu a sua maratona, o produtor rural, o profissional da saúde, todas essas pessoas e até o próprio consumidor será beneficiado. Certeza, né? Porque essas inovações, essas tecnologias, essa convergência biodigital vai favorecer a todos. Então, assim, é um processo que começa aqui entre público, privado, instituições de pesquisas, empresas investindo nessa chamada de biotecnologia, mas no final, lá na ponta, né, é o consumidor, é o produtor rural, é o profissional da saúde, é o ser humano que é beneficiado como um todo. Eu tenho uma curiosidade, eu queria te perguntar. O que você imagina na sua cabeça? O que vai ser a agricultura do futuro? Porque a gente ouve muito falar de agricultura 4.0, a gente sabe que hoje o produtor rural, para ele ganhar dinheiro, ele tem que ter preço e produtividade, né? Ou ele ganha no preço, ou ele ganha na produtividade. E o desafio da gestão dele hoje estar para ganhar dinheiro nos dois, preço e produtividade, né? Então, na sua cabeça, o que você imagina ser a agricultura do futuro? Muito bom. Eu entendo, né, que a agricultura do futuro ela vai estar muito ligada às questões da saúde, né? Então, esse terceiro elemento que a gente vai colocar dentro da agricultura, ela vai mudar a forma como o agricultor vai raciocinar a sua produção. Eu já estou começando a sentir isso, né? Tem várias fazendas hoje, por exemplo, que a gente fala, né, que estão indo para esse caminho do orgânico ou da agricultura sustentável, uma agricultura, né, por quê? Porque eles estão percebendo que eles conseguem um preço maior, né? E essa é uma tendência que vai ser cada vez mais, né? Então, por exemplo, tem vários supermercados nos Estados Unidos hoje, que você já deve ter ouvido falar, um deles chama-se Whole Foods, né? Que é aquela rede de supermercados que só vende produtos orgânicos e tal, e eles pagam mais,
E muito agricultor brasileiro agora já está vendendo para esses caras. E muito produtor de carne começa a vender para esses caras também. E por aí vai leite. Por quê? Porque é um público, né, que está entendendo que se ele come uma comida que não é saudável, na verdade ele está se envenenando. Né? E isso vai ficar cada vez mais comum, cada vez mais forte. Isso é uma demanda. Então, o agricultor que entender isso, ele vai começar a procurar esses novos caminhos, esses novos mercados. Né? E isso né, vai mudar muito. Por quê? Porque hoje a gente fala de soja, a gente fala de milho, mas isso aí nós estamos alimentando porco, nós estamos alimentando galinha. Né? Agora, o agricultor que realmente começar a pensar e repensar esses mercados vai perceber que o grande valor agregado é quando você alimenta o próprio ser humano. Então, essa aqui acho que vai ser a grande sacada, a grande mudança na agricultura. E isso vai causar uma revolução na forma de produzir, na forma de pensar a agricultura. A agricultura, né, vai ser alguma coisa muito mais sofisticada, muito mais tecnificada, sabe? Não vai ser aquela coisa eu trabalho na roça, então aí o cara trabalha com baixa tecnologia. A agricultura no biodigital vai ser alguma coisa tecnificada. Por quê? Porque o produtor vai pagar por isso. Ele vai ver valor nessas coisas. Então, em vendo valor, ele paga, e em pagando a gente consegue investir e consegue produzir uma agricultura muito mais sofisticada, de muito mais alto valor agregado do que a gente faz hoje. Tá? Então, para mim, essa é a grande transformação que eu vejo na agricultura. Exatamente. Né? Todo mundo fala de... Isso é consequência, isso é meio, tá? Mas a agricultura que a gente vê é uma agricultura muito mais tecnificada. Por quê? Porque o consumidor na ponta vê mais valor por essas coisas. Isso que a gente está apostando, a gente tem visto essas tendências. É uma questão de demanda de mercado. Não é uma questão porque o agricultor quer, né? É mudança do comportamento lá na ponta, lá no cliente. É uma questão, eu digo, até de tempo para isso acontecer, e a gente pode até falar que essa agricultura preventiva já nasceu, né? E ela está aí com seus passinhos lentos, mas isso vai mudar bastante. E a gente considera também que essa pandemia agora, esse atual momento que a gente está vivendo, fez as coisas virarem um pouco de ponta cabeça e mostrar também para todo mundo que quem não era digitalizado passa a ser digitalizado agora, né, Tsei? Não há mais como fugir disso. Foi no forceps, como a gente diz, né? Todo mundo teve que entrar nesse negócio na marra, mas agora entrou, não sai mais. Esse é que é o ponto. Exatamente. Então, olha, acelerou. Acho que nós ganhamos 5 anos com esse Covid. Ganhamos 5 anos, por baixo. Por baixo, é verdade. Essa questão da digitalização. Sim, e eu acho que, assim, as empresas agora estão, assim, depois que esses primeiros meses, né, que foi muito complicado, parece que agora as coisas estão começando a voltar a um novo normal, mas as empresas estão enxergando agora como elas vão poder inovar mais usando a digitalização, né, a favor aí dos negócios, dos clientes e, inclusive, da agricultura agora. A gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast e eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes, para os produtores que nos ouvem, uma mensagem final para ele que aí está ligado no Agrotalk, que ele busca aqui dentro do nosso programa justamente conhecimento. Muito bom. A palavra que eu deixo para os nossos agricultores, ouvintes, os nossos produtores, né, é de muita esperança. O Brasil, ele é o país da biologia. Tá? E nos próximos 20 anos, a grande revolução, a grande inovação vai ser biológica no mundo, por causa desse tal do biodigital. O digital já está acontecendo, mas a junção disso com a biologia vai ser alguma coisa espetacular, né?
E não vai ter nada no mundo nos próximos 20 anos que vai avançar tanto quanto essas áreas de biodigital. E o Brasil tem que estar preparado para surfar essa onda, né? E eu acho que o Brasil está, porque o Brasil já é o maior produtor de alimentos do mundo, já é o maior exportador hoje, né, de uma série de commodities. O que a gente precisa, na verdade, é transformar essas commodities em produtos de alto valor agregado. E a gente só consegue fazer isso com tecnologia, tá? E surfando a onda da saúde, da saudabilidade. Tá? Então, nós vamos ter que estudar bastante. Eu falo muito assim que... Eu falo para os meus filhos, eu tenho um filho agora na faculdade, eu falo para eles, a onda é biodigital. Né? Então, ou você vai estudar biologia ou você vai estudar computação. Essa é a dica que eu dou para eles, né? Mas é numa das duas, de preferência nas duas. Né? Se o cara fizer bioinformática, então, aí é o sonho, né? É o sonho do pai. Mas, para mim, isso é que é o futuro do Brasil, né? E nós estamos muito bem posicionados. Como eu falei, como vocês sabem, né? 75% da biodiversidade do mundo fica na faixa tropical do mundo. Só 25% fica em clima temperado. E quando a gente olha no mundo, 1/3 da biodiversidade do mundo está no Brasil. O Brasil tem 25% de toda a biodiversidade do mundo. O Brasil, nessa área da biodiversidade, nós somos abençoados por Deus. Tá? Não é à toa que a Europa inteira olha para a gente aqui, né? Exatamente. Por quê? Porque nós estamos super bem posicionados. Porque se você quer ser um país líder no biodigital, a matéria-prima para você explorar isso chama-se biodiversidade. Tá? Pra você ter uma ideia, tem 2,5 milhões de espécies de insetos no mundo. E a gente não conhece nem a metade disso. Tá? E a grande maioria está em país tropical, certo? Então, o Brasil, no biodigital, nós fomos abençoados por Deus. Nós somos, no biodigital, o que a Arábia Saudita é no petróleo. Tá? A Arábia Saudita tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Nós temos as maiores reservas de biodigital do mundo. Então, nós temos que aprender a explorar essa reserva que Deus colocou para a gente, né? E aprender a usar isso muito bem para o desenvolvimento do nosso povo, para o desenvolvimento da nossa nação. E nós estamos muito bem posicionados, porque o biodigital ele impacta 3 grandes áreas de negócios no mundo: agro, alimento e saúde. E nós estamos muito bem posicionados nessas 3 áreas. Muito bem posicionados. O que nós temos que fazer é trazer mais conhecimento e mais tecnologia para essas áreas. E realizar essa convergência, né? E pegar essa onda. E pegar essa onda. Né? Não podemos perder, tá? Então, nós temos que começar a remar, que ela está vindo, temos que remar e, pegar essa onda. É verdade. Sem, olha, a gente poderia ficar aqui falando sobre meio ambiente, sobre os ecossistemas e sobre essa convergência toda, porque é um assunto muito agradável, acho que é um assunto hoje em pauta para conhecimento não só de quem trabalha no campo, mas para quem também está trabalhando na cidade, essa visão do futuro. E eu fico muito feliz em poder trazer aqui para os ouvintes do AgroTalk todo esse conhecimento que vocês aí do Grupo Jacto estão direcionando aí junto a essas empresas e preocupados, né, com esse tipo de tecnologia de ponta, inovação. Então aqui eu digo que o AgroTalk é uma porta aberta para vocês voltarem aqui sempre trazendo novidades sobre esse grande núcleo de pesquisa, essa rede toda de pesquisa biotecnológica que vocês estão construindo junto com seus parceiros. E fica meu convite para vocês acompanharem a gente aí ao longo dessa caminhada e sempre trazendo os resultados dessa rede. Muito obrigado, Ângela. A gente que agradece a oportunidade. A gente é muito parceiro aí de vocês, então conta com a gente também no que precisar e a gente vai sim usar aqui o AgroTalk para continuar trazendo novidades para vocês. Bom? Muito obrigado. Tissen, eu te vejo na próxima. Até lá!